Que bom que mesmo que choveu, nós estamos aqui. Aleluia. Agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade da presença dele. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11. Glória seja dada ao Senhor. 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 37, 38 e 39. Aleluia. Aleluia. E aí você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar nela. 1 Reis, capítulo 11, versículo 37, 39, 37, 38 e 39. Aleluia. Eu já senti a presença do Senhor aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você também já sentiu. Eu sei que Ele já colocou conosco hoje. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 37, do capítulo 11. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será o rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar no nome de Jesus Cristo, deixe sua Bíblia aberta. E nós vamos pensar um pouco hoje, e nós vamos refletir um pouco hoje sobre essa palavra que veio de encontro à vida do rei Jeroboão. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o rei Jeroboão. Quem era esse homem que foi rei? E a irmã Jéssica ela já trouxe um spoiler aqui da ministração sem saber. Porque ela falou sobre a necessidade que nós temos em valorizar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Tantas coisas boas, né? O Senhor nos entrega e nós não valorizamos aquilo que temos. Às vezes nem reconhecemos que o Senhor nos deu aquilo. Então, hoje nós vamos pensar e refletir um pouco sobre a vida desse homem. Mas quando nós vamos falar sobre a vida de alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa. Nós precisamos saber quem é. Como que nós falamos sobre alguém que nós não sabemos? Então nós precisamos saber, primeiro, quem é esse rei Jeroboão. A palavra de Deus traz para nós dois reis chamados Jeroboão. Jeroboão I, Jeroboão II. Só que nós vamos falar sobre Jeroboão I. Então quem era esse homem, né? E a história desse homem, ela começa com uma promessa. Mas uma promessa que tem uma condição. Porque quando nós lemos aqui, isso aqui foi Deus falando para ele através da boca de um profeta. Isso aqui foi Deus dizendo para ele: olha, Jeroboão, eu vou fazer de você rei. Eu vou te exaltar. E se você fizer o que eu mandar, o seu reino vai ser forte. Se você fizer tudo aquilo que eu mandar, vai dar tudo certo na sua vida. Isso aí foi uma promessa que Deus fez para esse rei, Jeroboão I. E é o que o Senhor diz para nós também. Se você seguir os meus decretos, os meus mandamentos, se você fizer o que eu ordenar, tudo vai bem com você. Mas se você desobedecer, vai dar ruim. E aí quando nós olhamos para dentro da palavra, e aí nós pensamos, gente, mas quem era Jeroboão então, né? Vamos pensar quem que ele era? Jeroboão era um improvável. Como assim? Jeroboão, eu fiquei encantada com essa história, já tinha lido ela antes, mas eu ouvi alguém ministrando sobre ela, e eu pensei, gente, como que Deus é maravilhoso na nossa vida. Quando nós olhamos lá no versículo 26, desse mesmo capítulo, nós vemos quem era Jeroboão. Jeroboão era um improvável que Deus pegou e mudou a história. Jeroboão era alguém que não seria ninguém. Ele era simplesmente um servo bom e fiel do rei Salomão. Salomão, filho de Davi.
Então todos os serviços que tinha ali no reino, ele mandava que aquele homem fizesse. Por quê? Porque ele era um bom administrador daquilo que era colocado nas mãos dele. Então esse servo, Jeroboão, ele fazia as coisas do jeito que o rei Salomão gostava. Só que o rei Salomão, nesse período aqui, ele estava fazendo aquilo que Deus não aprovava. E aí o que Deus fez? Deus mandou o profeta Aías ir até Jeroboão e dizer para ele que ele seria rei de Israel. Então Deus ia tirar Salomão do trono e ia colocar Jeroboão um servo. Então quer dizer que um servo ia substituir o seu senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque Salomão, ele estava fazendo algumas coisas de idolatria que desagradava a Deus. E aí teve conflitos naquela região, porque ele estava dominando governando aquela região com mãos muito fortes, muito pesadas para aquele povo. E o povo começou a se revoltar. Inclusive, esse servo dele também ficou aborrecido e teve conflitos com Salomão. Então o que ele fez? Certo dia ele saiu de Jerusalém, estava caminhando, e Deus mandou que o profeta Aías fosse de encontro a esse servo. E quando chegou diante de Jeroboão, o servo fez uma metáfora muito interessante, está na palavra do Senhor, depois você leia o capítulo 11, a partir do versículo 26, que você vai entender toda a história. E aí ele faz uma encenação para ele, porque o profeta Aías, ele estava com uma capa muito bonita e nova. E a Bíblia diz que ele pegou essa capa e rasgou em 12 pedaços. E mandou que esse Jeroboão pegasse 10 pedaços. E ali o Senhor entregou uma profecia dizendo que ele seria o rei de Israel e que 10 tribos estariam sob o governo dele e que as outras estariam sob o governo do filho de Salomão, porque Deus tinha uma promessa com Davi, que da descendência de Davi sempre haveria um rei no trono. Então ele não ia tirar todo o governo, mas começava ali um processo de separação do território ali de Israel. E aí, quando nós olhamos aqui dentro da palavra, ele recebeu essa profecia e com certeza Salomão ficou sabendo, não gostou, quis matar Jeroboão, que fugiu para o Egito e ficou lá até que Salomão morresse, para depois ele retornar. Quando Salomão morreu, Salomão tinha um filho chamado Roboão. Esse filho Roboão assumiu o trono do pai Salomão. Só que ele era um governante muito duro. E ele oprimia muitas pessoas naquele tempo. E o povo queria que Roboão fosse diferente do pai dele, Salomão. Só que ele não foi. Ele foi pior do que o pai. Nesse contexto, nesse tempo. E aí houve uma assembleia, houve rebelião. E o povo não aceitou que ele fosse o rei de todo Israel. E aí surgiu o reino dividido. E aí surgiu reino do norte e reino do sul. E Jeroboão veio ser rei do reino do norte. E Roboão foi o rei do reino do sul. E Jeroboão ficou com 10 tribos ou 10 cidades do reino do norte. E Roboão ficou com 2 tribos do reino do sul. Até aqui, conseguiu compreender? Conseguiu compreender que Deus pegou um servo improvável, que não tinha uma genealogia de reinado e colocou sobre um trono, governando 10 tribos, são as tribos de Israel. Olha o que Deus faz quando Ele quer te exaltar. E Ele fez isso com Jeroboão. Só que Jeroboão, quando ele estava com o poder nas mãos, ele foi orientado pelo profeta o que ele tinha que fazer. Ele recebeu essa palavra de Deus aqui, dizendo para ele que se você fizer o que eu ordeno, você terá uma dinastia forte. Só que ele não fez aquilo que agrada ao Senhor. Mesmo sabendo que era certo, mesmo tendo sido tirado do improvável, mesmo deixando de ser servo para ser um rei, ele não fez o que o Senhor gostava. Ele começou a governar totalmente contrário. E Roboão, que era filho de Salomão, que era rei do reino do sul, ele juntou um exército para atacar
o reino do norte, porque ele não queria aceitar. Mas quem aceitaria a igreja? Deixa eu te perguntar uma coisa, seu pai é rei, e ele passar o reinado para um servo, e você vai aceitar? Que na verdade Salomão não passou, ele morreu e houve uma rebelião ali, toda uma assembleia, e o poder foi entregue nas mãos de um servo. Só que Deus deu uma ordem para que Roboão retornasse, que não tivesse conflito entre irmãos, e que aquela divisão tinha sido determinada por ele. Obrigada. Aquela divisão não estava acontecendo por acaso. Aquela divisão estava de acordo com a vontade de Deus, porque Deus estava trabalhando naquelas vidas. E eu quero chamar a minha e a sua atenção agora nesse contexto. Eu quero que você olhe para dentro de você, para dentro de mim, e nós pensamos da onde o Senhor nos tirou. E nós pensamos o que Deus fez conosco até agora. Eu e você, nós precisamos pensar que Deus nos pegou do improvável. Deus nos pegou de lugares que nós jamais pensaríamos que nós iríamos chegar de onde Ele nos tirou. O Senhor, Ele nos tirou do mundo duro, Ele nos tirou de um lugar de opressão, de um lugar de sofrimento, de um lugar de angústia, de um lugar de tristeza. Eu não sei vocês, mas o Senhor me tirou da sala de espera do inferno. Eu estava a um passo do inferno. A minha alma, ela estava aprisionada a Satanás. E quando eu li esse texto, eu lembrei do que Deus fez comigo, porque eu sei de onde que Deus me tirou. E aí eu fiquei olhando e pensando, gente, esse servo tinha tudo para dar certo, mas não deu, por desobediência. E Deus falou com ele. Deus falou para ele, olha, você vai fazer assim, assim, assim e assim. Mas por desobediência ele não fez. E sabe como que esse rei é lembrado hoje na história, na Bíblia? Referência negativa. Todas as vezes que nós lemos sobre reis, que está aqui em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, a palavra diz assim, ó, e esse rei fez o que não agradou a Deus, assim como o rei Jeroboão. Então, assim, a referência dele na Bíblia para nós é negativa. E aqui começa a nossa reação. Eu e você morrermos, qual será a nossa referência? Qual será o nome? Porque o lado que esse rei deixou foi de desobediência. Não o suficiente, além de desobedecer a Deus, olha o que ele fez. Todos os anos, o povo tinha que ir ao templo em Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Olha o que Jeroboão fez. Ele fez 2 bezerros de ouro no reino do norte. Colocou um na cidade de Dan e um na cidade de Betel. Sabe para quê? Para o povo não ter que sair do reino do norte e ir ao reino do sul para adorar ao Senhor. Ele levou a nação a pecar com idolatria. E ele falou, não precisa de vocês irem. Vocês podem adorar porque esse aqui vai ser o seu Deus. Um homem que sabia o que era correto. Um homem que foi orientado. Um homem que Deus usou um servo para chegar nele e dar a direção correta, por medo do povo ir para o reino do sul e talvez ficar por lá, porque tinha um templo lá em Jerusalém. E ele cometeu esses erros. E não foi só isso. A Bíblia vem trazendo sucessões de erros que esse rei foi cometendo, porque ele não governava para agradar a Deus, ele governava para agradar a homens. Daí nós já temos também uma aplicação pessoal sobre as nossas vidas, que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade ou a vontade dos homens. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós precisamos cumprir o chamado do Senhor conforme o que Deus determinou das nossas vidas. Eu e você, nós não fomos levantados para agradar pessoas. Nós fomos levantados como instrumento de Deus para fazer conforme a vontade do Pai. Amém. Aleluia. Deus pegou aquele homem, deu uma oportunidade para ele, para que ele fizesse aquilo que era certo aos olhos de Deus. Só que ele não fez. E quantas vezes nós também agimos dessa forma? Quantas vezes nós queremos agradar mais a homens do que Deus? Quantas vezes nós revelamos princípios ou nós nos anulamos aquilo que Deus passamos de medo, de consequências baseado em homem. Ele não governou para Deus como o Senhor o levantou para que ele fizesse.
Ele estava com medo de perder o mandato, ele estava com medo de ter rebelião, ele estava com medo de perder um reino que na verdade não era dele. Porque esse reino não era dele. Ele não era descendente de rei para que ele ocupasse aquela função. Ele foi colocado por Deus. Então, outra reflexão que nós temos. Muitas vezes Deus vai nos colocar em lugares que nem são nossos. Mas é porque Ele tem um propósito comigo e com você naquele lugar. Porque existe algo que Ele quer fazer através da minha e da sua vida. E somos nós que fomos levantados para exercer isso que Ele está colocando sobre nós. Independente de quem nós somos, de quem é o nosso passado, de quem é a nossa raiz ou de quem é a nossa descendência. Porque o Senhor, Ele é especialista em pegar pessoas improváveis para fazer coisas grandiosas. Aleluia! É o Deus que nós servimos. E aí fiquei refletindo aqui nessa palavra, né? Ele não fez o que Deus agrada. Ele fez o que agradava homens. E aí eu pergunto, ele teve uma oportunidade. Gente, isso aqui é muito forte. Presta atenção nisso aqui. Deus pegou um servo e fez dele rei. Deus deu uma oportunidade para ele. E mais, avisou para ele, eu vou estar com você. Eu vou dirigir você. O que você está fazendo com as oportunidades que Deus tem colocado nas suas mãos? O que você está fazendo com as oportunidades que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Será que você está valorizando? É o que a irmã Jéssica falou aqui, da colega dela, que estava orando a Deus e que estava super feliz porque passou num processo seletivo. Igreja, processo seletivo é o seguinte, você trabalha hoje, amanhã não é segurança. Mas ela estava feliz, sabe por quê? Porque ela estava considerando e valorizando aquilo que Deus tinha colocado na mão dela. Ela não tinha nada. E aí houve uma oportunidade. E qual que é o nosso erro? Nós temos tanto e não valorizamos o que nós temos. Veja só, de servo para rei. É um salto muito grande. E não foi colocado por qualquer pessoa. Não foi homens que levantou ele e colocou. Existiu uma promessa. Mesmo que durasse. Porque nem toda promessa ela é instantânea. Não é porque Deus disse que vai fazer algo na sua vida que tem que ser no dia e na hora que nós queremos. Nem toda promessa ela é instantânea, mas se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Só porque é no tempo dele, na hora dele e no momento em que Ele achar que nós estamos prontos para receber essa promessa. Amém. E aí nós olhamos para esse rei aqui. O que a gente pensa sobre esse rei quando a gente lê a história dele? A gente olha para esse rei aqui e dá vontade de falar o que para ele? Que ele era o quê? Besta, né? Besta, não é? Dá vontade de falar? Você é besta, hein? Por que é besta? Porque o Senhor pega um servo e promove como rei, orienta, dirige e ele não faz o que tem que ser feito. Eu estava em casa, escrevi essa palavra e falei, gente, ele é muito besta. Depois eu pensei, mas eu estou rindo de nós também. Que isso, pastora? Ué, quantas vezes Deus te tira de uma situação, te exalta e você não valoriza aquilo que você tem na mão? Nós somos assim. Porque quantas coisas boas o Senhor já entregou na minha mão e na sua mão e nós desperdiçamos. Quantas oportunidades você já deixou passar assim, ó, diante dos seus olhos e não agarrou ela com as duas mãos? Porque você não valorizou aquilo que Deus te entregou. Louvado seja Deus quando tem uma outra oportunidade. Mas e se não tiver? Então Jeroboão, ele tinha tudo para dar certo se ele seguisse as ordens de Deus. E nós também. Temos tudo para dar certo se seguir a ordem de Deus, né? E aí, quando nós olhamos para esse rei, nós vamos lá no capítulo 14, no versículo 9, 10, 11, 12. Olha aqui como que ele errou no chamado. E não se arrependeu, nem quando o juízo de Deus veio sobre a casa dele. Porque lá no capítulo 14, no versículo 9, 10, 11, 12, 13, a palavra diz assim, ó. Isso aqui aconteceu porque ele mandou a esposa dele ir atrás desse profeta. Porque as coisas estavam dando ruim lá no governo dele. E aí ele falou para a esposa dele assim, olha, você vai se disfarçar
e você vai atrás do profeta Aías. E vai perguntar para ele como que está acontecendo, como que está se dando isso. E o filho dele adoeceu. Antes de ler, Deus toca onde dói, tá? Deus sabe onde que dói. Glória a Deus, aleluia. Aí ele estava fazendo tudo errado. E Deus só levantando o profeta para falar com ele. E ele não estava cumprindo aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Aí o filho dele adoeceu. Doeu. Aí ele foi atrás do profeta para perguntar por que estava acontecendo aquilo. E falou para a mulher dele: olha, você vai se disfarçar para ele não saber que é você que está indo lá. E quando chegar lá, você vai perguntar para ele por que está se dando isso e pedir notícias do menino. E a mulher fez. Só porque servo de Deus, quando tem unção com Deus, você não engana não. Aleluia. O profeta Aías, ele estava quase cego de idade. Só que quando a mulher chegou, Deus já tinha falado para ele. Aí quando a mulher de Jeroboão chegou na porta da casa do profeta, sabe o que aconteceu? O profeta falou assim: pode entrar, mulher de Jeroboão. Porque ele já sabia quem era. E aí, sabe, ele seguiu. Ele falou assim, ó: tenho más notícias para te dar, porque o menino vai morrer. Desse jeito. Vamos ler. Aí olha o que ele diz para ela falar para o Jeroboão: você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Aí o profeta fala para a mulher: quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. Nós servimos um Deus de amor, mas nós servimos um Deus de justiça. É para temer. Por quê? Porque ele deu uma ordem, ele aceitou, mas ele não cumpriu aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E esse foi o legado que Jeroboão deixou para nós. Esse é o legado que ele deixou para aquele povo. E aí eu quero que você reflita comigo nessa noite. Quando nós formos embora, né, qual vai ser o nosso legado? Será como que as pessoas vão lembrar de nós? Servo bom, fiel? Alguém que serviu a Deus com fidelidade? Aquele irmão que intercedia, aquela irmã que trabalhava na obra? Aquele irmão rebelde, aquele irmão que causava contenda? Como é que nós seremos lembrados? Porque quando nós lemos essa história aqui, como é que nós lembramos de Jeroboão? Alguém que teve a oportunidade, mas não aproveitou a oportunidade de Deus. E talvez nós não estamos aproveitando de forma correta o que Deus tem entregado nas nossas mãos. E aí, eu orando e Deus falando comigo: talvez, mulheres, Deus tem te dado um bom marido e você não está valorizando o homem bom que você tem dentro da sua casa. Talvez você está tratando ele como se ele fosse um objeto, um instrumento. Você não está dando honra para esse homem. É o Senhor corrigindo as mulheres na igreja, para nós mesmo. Talvez você não está valorizando. Você só está vendo os defeitos dele. Talvez Deus colocou esse homem nas suas mãos para que você faça algo pela vida dele e você não está fazendo. Mas os homens vão ficar de fora também não. Porque talvez, homem, Deus te deu uma boa esposa e você não está honrando, você não está amando, você não está cuidando, você não está zelando. Talvez você não está entendendo a joia preciosa que o Senhor colocou nas suas mãos. E os olhos do Senhor estão apostos a nós, dizendo: eu estou vendo o que você está fazendo com aquele que eu coloquei do seu lado.
Isso aqui é para os homens e para as mulheres. Para o companheiro que Deus colocou do nosso lado. Sabia que se Deus achar que nós não estamos cuidando direito, Ele dá um jeito. Filhos, talvez você não está honrando o pai e a mãe que você tem. Aqueles que oram, aqueles que orientam, aqueles que fazem por você. Talvez você tenha um bom emprego e você não está honrando o seu patrão ou o salário que você recebe. Talvez Deus te colocou num cargo de confiança, uma empresa onde você é líder, onde você trabalha e você recebe bem, você não está valorizando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Talvez você está num cargo bom, está trabalhando num lugar bom e só reclama, só murmura, só questiona. Deixa eu te falar uma coisa, que tem gente que gostaria de estar no seu lugar e não está. Tem gente que gostaria de ter o seu salário e não tem. É o Senhor falando conosco essa noite. Você não trabalha direito, você questiona o tempo todo. Sabia que Deus pode tirar de você e colocar outra pessoa para fazer melhor do que nós? Talvez você tenha uma boa casa e você reclama, ao invés de olhar para aquelas pessoas que nem tem teto para dormir, que dormem na rua, né? E está reclamando da casa velha, da casa com defeito. Em vez de agradecer, por que não valoriza aquilo que tem nas mãos? Pessoas antigamente não tinham nem lugar para mais. Talvez Deus te deu um ministério com dons, mas você não quer exercer na igreja o dom que Deus te deu. Talvez você quer o dom de outra pessoa, quando na verdade o Senhor falou, não, eu te levantei e fui para esse ministério. Talvez Deus te deu um cargo na igreja de liderança, cooperador, presbítero, diácono, diaconisa, missionária, pastor, e você não está fazendo com a excelência. Talvez você não está exercendo seu ministério da forma correta. Talvez você está fazendo do seu jeito e não do jeito que Deus mandou. Oh, glória a Deus! E os olhos do Senhor estão sobre nós. Porque quando nós temos uma função, um cargo, nós temos uma responsabilidade de exercer com excelência. Porque o dono da vida, aquele que pode todas as coisas, é Ele que nos dirige, é Ele que nos orienta. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia, nós não vemos ninguém que Deus levantou, Deus falando, olha, eu te levantei e você caminha, se vira. Não. Ele fala assim, ó, eu te levantei e eu estou com você. Você pode ler, todos aqueles que foram levantados por Deus, Deus não abandona ninguém. Deus falou para Josué, eu vou estar contigo. Deus falou para Davi, eu estou contigo. Deus foi falando para os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. É a Bíblia, igreja. Você vai ver que todos eles, Deus falou, eu estarei contigo. Deus não levanta ninguém para deixar sozinho. Só que você precisa exercer do jeito que Deus te levantou. Então talvez você recebeu um dom para trabalhar na obra do Senhor e você não está exercendo, ou se está exercendo, está fazendo de forma errada. E os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Talvez, eu vou continuar, porque tem mais. Talvez Deus te dê um bom salário, você recebe dinheiro de vários lugares, mas você não sabe administrar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Talvez o seu salário é bom e você reclama que o seu dinheiro não dá. Não dá porque você não sabe administrar. Não dá porque você não valoriza aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, porque foi Ele que te entregou e o valor é alto. Mas você não tem direção porque você tem má administração. Talvez você reclama que não tem tempo no decorrer do dia, mas o Senhor dá 24 horas para todos nós. Não tem diferença de tempo. É você e eu que às vezes não sabemos gerenciar o nosso tempo e gastamos tempo com coisas desnecessárias. E o Senhor está dizendo para nós, você não sabe administrar, você não está sabendo exercer, você não está valorizando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, assim como o rei Jeroboão não soube valorizar. E às vezes, igreja, você está perdendo a oportunidade que Deus te deu. Você foi escolhido, essa coroa é sua, e você não está fazendo da forma como deveria ser feito. Glória a Deus, aleluia! Deixa eu te dar um aviso. Se você não pegar essa oportunidade com as duas mãos, essa que Deus te entregou, outra pessoa pega. Deus coloca outra pessoa. Se esse serviço está ruim e você está reclamando, Deus coloca outra pessoa. Porque se o seu patrão estiver orando e ele tiver intimidade com Deus,
vai ver que você não é suficiente, ele tira você e coloca outra pessoa. Porque foi isso que Deus fez com Salomão. Quem é Salomão? Salomão é filho de Davi, aquele que era segundo o coração de Deus. Salomão é aquele que a Bíblia diz para nós que foi o homem mais sábio nessa terra depois do Senhor Jesus. E Deus deu o trono dele para um servo. É claro que o filho dele, Roboão, também governou, mas as 10 tribos ficou na mão de um servo, que Deus achou graça naquele tempo. Só que ele não fez o que Deus mandou. Então Deus confiou uma missão a ele e ele fracassou. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: eu estou confiando uma missão a você. Exerça com temor, sabedoria e obediência, para que nós não venhamos pagar o mesmo preço que Jeroboão pagou, antes que o Senhor desista de nós. Eu acho interessante, porque certa vez eu falei assim, que tem pessoas que Deus desiste da pessoa. Aí alguém me questionou: que é isso? Deus não desiste de ninguém. Vai ler a Bíblia, irmão. Ele desistiu de Saul. Ele desistiu de Saul. Quando nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26, ele desistiu de ele desistiu de Saul. Ele levantou Saul e ele desistiu de Saul. Sabe por quê? Porque ele viu que Saul não mudava. Porque ele viu que Saul era uma pessoa que estava com o coração fechado. Porque existem pessoas que são duras a servir. E eu estava escrevendo e falei assim: existem pessoas que são empacadas. Quem já viu aqui cavalo? Como é que é o nome? É mula, né? Que empaca, né? Que empaca, que você pode bater que o trem não sai do lugar. Sabe que tem gente assim, dura a servir? Que empaca assim, ó, que não adianta. Então, não tem um coração aprendível. Deus, ele não desiste de quem tem um coração aprendível, de quem tem um coração aberto, de quem está disponível, de quem está falando: Senhor, eu quero, mas eu não estou conseguindo, eu não estou tendo força. Agora, quando o Senhor vê que a pessoa não adianta, fala, instrui, orienta, Deus desiste sim. E deixa essa pessoa entregue a ela mesma, e é um perigo. E hoje, quando eu estava estudando essa palavra, eu pedi para Deus me dar uma confirmação. E eu escrevi 2 palavras aqui, e eu ganhei. Deus é maravilhoso, ele me deu a confirmação. Eu escrevi besta, e fui lá ver o significado, o que é besta, né? Besta é uma pessoa ignorante, é um animal quadrúpede, sabe que difícil? E eu escrevi a palavra empacado. E eu falei: Deus, eu preciso de uma confirmação. E aí eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja. Gente, a pessoa falou exatamente essas 2 palavras. Ela falou: besta e empacada. Eu falei: obrigada, Jesus, que eu entendi que eu posso seguir, que é isso mesmo. Porque ele cometeu esse erro, irmãos. Eu não estou ofendendo ninguém, eu estou trazendo uma realidade. Isso aqui é Bíblia. Nós precisamos aprender com os erros dos outros. Nós precisamos olhar para a história desse rei e saber que tinha tudo para dar certo, mas por falta de obediência da parte dele, por ignorância, ele perdeu a oportunidade que Deus colocou nas mãos dele. Ele poderia ser referência. Imagina como que seria a história desse homem. Um servo vira rei, faz aquilo que o Senhor gosta. A história dele poderia ter sido diferente, só que a desobediência foi maior e a história dele virou o quê? Um exemplo negativo para nós. E nós precisamos pegar essa história como referência, para que nós não venhamos errar da mesma forma como ele errou. Porque o Senhor, ele me tirou e te tirou de um lugar aonde nós não conseguiríamos sair sozinhos. E nos exaltou, nós somos exaltados, nós éramos barro, nós somos barro. Onde nós estamos hoje, para onde o Senhor quer nos levar? Para a glória. Então o Senhor, ele tem dado muita graça para nós, só que nós precisamos de quê? Não perca as oportunidades que Deus te dá. Jeroboão, ele foi chamado para ser rei e para ter um legado bonito, mas ele não conseguiu alcançar por falta de sabedoria, por falta de discernimento. E aí Deus colocou ele apenas uma condição, igreja: obediência. Obediência. Só que ele não obedeceu e a casa dele foi o quê? Alvo do juízo de Deus. E nós não queremos isso para nós. Então eu quero te convidar nessa noite
para nós orarmos, porque os olhos do Senhor, eles estão sobre nós, não tem nada escondido diante de Deus. Peça para Deus te ajudar a seguir o propósito que Ele colocou sobre a sua vida. Fala para Deus: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, me ajuda, porque eu estou sem força. Mas não seja uma pessoa dura a servir. Seja uma pessoa com um coração aberto para ser mudado, moldado. Aceite a direção de Deus. Aproveite as oportunidades que o Senhor coloca nas suas mãos, antes que não seja mais possível, assim como não foi com ele. E eu não sei o destino desse rei, eu não sei para onde que vai a alma dele, mas a referência que nós temos dele aqui é ruim. E o filho dele assumiu e foi pior do que ele. E depois, tanto o reino do norte quanto o reino do sul foi tomado por povos estranhos, babilônios. E o povo de Deus, que seguia a direção daquele rei, foi levado à idolatria. Eles praticavam a idolatria em vez de exaltar o nome do Senhor. Que nessa noite nós venhamos agir diferente desse homem. Que nessa noite nós venhamos pegar esse exemplo dele e aplicar nas nossas vidas, para nós não incorrermos nesses erros. Então nós aprendemos duas coisas. Nós aprendemos que nós precisamos obedecer ao Senhor. E nós aprendemos que nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu tenho certeza que você vai dizer para mim assim: pastor, eu tenho algo que Deus colocou nas minhas mãos, eu preciso valorizar. Talvez seja o seu emprego, talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu salário, talvez seja a sua casa, talvez seja o ministério. E que o Senhor nessa noite Ele te desperte a perceber as bênçãos que Ele tem colocado sobre as suas mãos, antes que você perca. No nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos para casa, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, Pai, que veio direto ao nosso coração. Agradecer ao Senhor pela oportunidade, Senhor Deus, de nós nos cultuarmos ao Senhor, de louvarmos o Teu santo nome, Pai. Agradecer ao Senhor por essa chuva, Pai, essa chuva mansa que veio para molhar a terra. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor nos permitiu. Então nós queremos agora te pedir, Pai, que a Tua potente mão esteja sobre a vida de cada lar aqui representado. Cada família aqui representada seja agora alcançada pelo Senhor, Pai. Pai, vai de encontro, Pai, a necessidade de cada um dos Teus filhos, Senhor. Pai, que as bênçãos do Senhor também alcancem aqueles que não puderam estar aqui e que sejam guardados, guiados e direcionados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, da mesma forma, o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Deixa eu falar um negócio, irmão. Talvez alguns irmãos não sabem, isso aqui é uma bênção da parte de Deus que vem sobre nossas vidas. Então, quando nós estendemos a mão, nós estamos recebendo a bênção. Tá? Se alguém não sabe, tá? Então, se quando a gente estende a mão, a gente está recebendo essa bênção. Não é minha bênção, é a bênção de Deus. Não é eu que estou abençoando vocês, é de Deus. Amém? Então, que todos digam amém.